Filhos é a melhor coisa que poderia ter acontecido na vida. Mas como é difícil educar, né? A gente vive se perguntando se está fazendo a coisa certa. A gente erra tentando acertar. Mas nesse erra e certa, uma única coisa é certa pra gente. A gente sempre acha que a nossa maneira é a mais correta, né? Pois é, só aí quando o assunto é relacionamento de casal, o certo de um nem sempre é o certo do outro. E como é que vocês administram isso? A educação dos seus filhos, ela gera atritos entre vocês? Assunto para o nosso coach de relacionamento e terapeuta de casais, o Paulo Pimon, que já está aqui do meu lado. Tudo bem, Paulo? Boa tarde. Tudo bom, tudo bom. Eu acho que isso é um questionamento muito bacana de ser abordado, porque a gente sabe que existe isso. Eu tenho a minha maneira de educar minha filha, e por mais que eu saiba que a gente erra, às vezes pode acontecer de errar e pode acontecer de acertar. A coisa mais... E vice-versa. A coisa mais certa é que a gente vai errar. A gente mais erra. Ai, meu Deus, como é difícil, gente. A gente mais erra do que acerta, Paulo. Mas quando a gente chega nessa tranquilidade de saber que a gente vai errar, a gente também é mais compassivo com a gente mesmo e compassivo com o outro, não é verdade? Com o nosso parceiro, com o pai ou a mãe da criança também. E quando isso acaba gerando atrito para a relação, como lidar com isso, Paulo? Porque a gente sabe que acontece muito. A mamãe deixou, mas o papai não, né? Não se conversam direito. Exato. E, enfim. Quando os filhos dão problema, na verdade, a gente tende a pensar que tem algum problema no filho, né? Antes de mais nada, e por que a terapia de casal é tão importante? Olhar para o casamento e para a relação amorosa é tão importante? Porque muitas vezes os filhos, na verdade, eles estão apenas apresentando o sintoma da dificuldade que tem o casal. E tu colocou muito bem no começo, é isso, a gente tem dificuldade na relação porque a gente se apega àquilo que a gente acha que é certo. E muitas vezes a gente tenta impor sobre o outro e o filho fica no meio dessa. Né? Então eu tento educar o meu filho de tal jeito para mostrar para o pai ou para a mãe dele como é que se faz. Nossa, como a minha maneira é correta. E aí o filho fica no meio de uma guerra entre o que um acha certo e o que o outro acha certo. E aí muitas vezes vem procurar o terapeuta, sabe, Karen? Para que o terapeuta então diga o que é certo para eles. E na verdade quer que diga que a maneira dessa pessoa que está te procurando fazer é o certo, né? Fica ali no meio de uma guerra, o terapeuta fica como se fosse o juiz da relação para dizer quem está certo e quem está errado. Na terapia de casal, logo eu digo, peraí, eu não estou nesse lugar, eu não vou entrar nesse lugar. Muitas vezes a criança e a educação do filho fica nesse lugar, né? E um tentando mostrar para o outro o que é certo. E o que é certo? O que é certo? Normalmente, para mim, o certo é aquilo que eu aprendi na minha família de origem. É aquilo que os meus pais fizeram comigo, ou muitas vezes eu construí aquilo que é certo naquilo que eu acho que meus pais fizeram de errado. Mesmo assim, o ponto de partida está na minha criação. E quando eu me caso, quando eu tenho uma relação amorosa com uma outra pessoa, essa pessoa vem de um contexto diferente. Quando eu paro para ouvir o outro, quando eu respeito que o jeito de tratar o filho é diferente, que ilusão é essa, que fantasia é essa de que a gente tem que tratar o filho da mesma forma, sempre? Cada um tem um jeito e essas diferenças são importantes. São importantes, precisam ser aceitas e entendidas. Mas de que maneira fazer isso? Porque é inevitável que cada um vai ter uma opinião diferente em várias situações ao longo dessa criação desse filho. O ideal é o quê? Vamos conversar nós dois ali, sai, se afasta, conversa e depois dá uma resposta para a criança, ou depois toma uma atitude, porque o ideal é que isso não aconteça na frente da criança também, né? Exato. Na frente da criança, tu precisa respeitar aquele que tomou a dianteira. Se alguém tomou a dianteira de fazer uma correção, a outra pessoa precisa respeitar esse espaço. Mesmo que tu não concorde. E aonde começa isso tudo? Isso começa tudo lá atrás, numa relação saudável. Uma relação saudável, eu olho para a pessoa que eu estou junto e eu olho para além dela, eu olho para os seus pais, para a criação que essa pessoa teve. E aí eu abaixo a cabeça na direção desses meus sogros, dessas pessoas que criaram essa pessoa que está comigo e toda a educação que ele teve lá, e digo no meu coração, eu respeito você e a sua família do jeito que é.
Isso traz uma tranquilidade que a conversa começa a fluir no casal. Agora, vamos supor que vou dar um exemplo que eu acho que é bem normal. Um quer botar determinado horário na cama e o outro acha que não, deixa a criança dormir quando tem sono. Por exemplo, vamos dizer que isso tem 3, 4 horas de diferença. Tá bom. É uma coisa que pode acontecer. Como chegar no consenso, então? Porque eu fui criada de uma maneira que a criança podia dormir tarde. Não, mas eu fui criada de uma maneira que 8 horas da noite a criança tem que estar na cama. E aí? Eu tive um professor que ele dizia assim, um casamento é um bom negócio. Ou seja, se não existe espaço para negociação no casamento, ambos precisam ceder. Não é quem vai ceder, é ambos precisam ceder para chegar a um denominador comum. Não é quem está certo, quem está errado. Os dois precisam ceder um pouco. E isso só pode ser feito através do diálogo, Exato. né? Conversem, se resolvam e vão todo mundo ser feliz e diálogo deixar... só acontece quando há respeito. Perfeito. Excelente. Vamos ver semana que vem que a gente vai trazer aqui de assunto para aprender contigo. Okay. Obrigada, Paulo. Muito obrigada. Até Obrigado. quinta que vem. Gente, hora de fazer uma pausa bem rapidinha.